Olá a todos. Hoje nós teremos mais uma aula sobre uma ação de procedimento especial prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil. Uma ação, como eu disse, que está inserida no bloco das ações de procedimento especial. A gente vem aí estudando e analisando uma série de ações desse tipo de procedimento, que tem algo, né, que é especial aí. E temos hoje a nossa ação monitória, a chamada famosa ação monitória. E a ação monitória é uma ação que foi inserida no direito processual civil brasileiro em 1995, com influência até do direito italiano. Na Itália, a ação monitória é muito utilizada. E é interessante porque, às vezes, o nosso direito ele tem o hábito, né, de trazer instituto de outros países, trazer ações ou procedimentos do direito norte-americano, né, do direito europeu, e aí isso cai no nosso direito. E temos aí uma cultura de inserir essas ações e não estudarmos ou não darmos aquela importância que aquela ação tem. A ação monitória é um exemplo. Quando a ação monitória foi inserida no direito processual civil brasileiro, e claro, nós estamos falando de uma inserção dentro de uma codificação que já existia, que era o Código de Processo Civil, o anterior, né, que é o de 1973, ela não tinha uma casinha própria, um artigo próprio, ela foi inserida lá na época, lá atrás no artigo 1102A, B, C, porque renumerar toda uma codificação é um pouco complicado. Com o novo Código de Processo Civil, que é o Código de Processo Civil de 2015, que é o código que todos vocês estudam, e para quem estudou no Código de 73 e está tendo que fazer as atualizações sobre o novo CPC, e para vocês que já começaram a estudar o direito processual civil com o Código de Processo Civil de 2015, mas vamos voltar um pouquinho, porque todo mundo ficou ali na dúvida se a ação monitória, ela iria ser introduzida, né, organizada dentro do CPC de 2015, porque não era uma ação que era tão utilizada como a ação de cobrança, como a ação de execução, era uma ação que existia ali e algumas pessoas, em algumas circunstâncias, utilizavam a ação monitória. Hoje a gente vai entender quando se utiliza uma ação monitória, o que é essa ação monitória, quem pode ajuizar, contra quem se pode ajuizar, um pouquinho do procedimento, e vocês vão perceber que é uma ação muito interessante para ser utilizada. Temos sim algumas vedações em relação à ação monitória, algumas características muito especiais da petição inicial, até da própria elaboração da petição inicial da ação monitória, e estou certa de que vocês vão compreender essa importância e vão começar a fazer algumas comparações da ação monitória com a ação de cobrança, com a ação de execução, com ações de obrigação de fazer, ação de entrega de coisa, enfim. É bom a gente entender quando que é viável fazer essa ação monitória. Já vou adiantando para todos vocês que a ação monitória ela é uma ação que tem um procedimento um pouquinho diferente das ações que estamos habituados a ver, a trabalhar, a estudar, né? Vocês vão perceber que durante a minha fala, vocês vão perceber características de processo de execução num determinado momento, depois vocês vão ver características de um processo de conhecimento, e aí temos algumas teorias, né, que é a doutrina, que diz que a ação monitória poderia ter aí uma natureza jurídica híbrida, com características tanto do processo de execução, como do processo de conhecimento. Quando eu falo, por exemplo, que em uma ação monitória o juiz determina a expedição de um mandado de pagamento para que haja o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, isso a gente não está acostumado a ver numa ação de conhecimento, parece mais algo característico das ações de execução. Mas a partir do momento também em que são apresentados os embargos monitórios, que é a defesa na ação monitória, e essa ação monitória, a partir da apresentação desses embargos, se torna de procedimento comum, a gente já tem aí algumas características do processo de conhecimento. Então, no trâmite da ação monitória, a hora vocês verão características de execução, hora de conhecimento, mas vocês vão perceber que mesmo com essas características, a monitória tem uma lógica própria, com objetivos próprios, e vamos começar a compreender quando que vamos utilizar uma ação monitória. Bom, a ação monitória é aquela ação que pode ser proposta
por aquele credor, por aquela pessoa que afirma com base, e isso é um requisito da ação monitória, vamos anotar esse requisito, com base em uma prova escrita, isso é, não tem como tirar esse pressuposto da ação monitória. Então, aquela pessoa, aquele credor, aquela pessoa que afirma com base em uma prova escrita, sem eficácia de título executivo, prova escrita sem eficácia de título executivo, porque se tem eficácia de título executivo, essa pessoa pode fazer uma ação de execução. Então, a pessoa, ela afirma o seu direito contra um devedor capaz, que está lá previsto no artigo 700, e ela afirma o seu direito com base em uma prova escrita sem força de título executivo. Isso é um requisito fundamental, é a questão chave da ação monitória, é um pressuposto, é um requisito obrigatório, que é prova escrita sem eficácia de título executivo. Ah, professora Mariana, eu não tenho uma prova escrita sem eficácia de título executivo, nem documental, nem documentada, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Eu só tenho uma prova testemunhal que não quer fazer uma declaração para a gente colocar isso numa prova escrita, então você não tem uma ação monitória. A ação monitória é documento obrigatório, até para instruir a petição inicial, é um documento escrito, uma prova documental ou documentada, que vai comprovar todo aquele direito daquela pessoa de receber uma quantia certa, ou para que seja feita a entrega de uma coisa, ou para uma obrigação de fazer ou de não fazer. A gente vai até ver, conversar sobre essa ampliação do objeto, o que pode ser objeto de uma ação monitória. Então, aí vimos o conceito, né, e vimos que a ação monitória é uma ação colocada à disposição daquela pessoa que afirma ter um direito contra um devedor capaz, e esse direito é afirmado com base em uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Enfim, é uma ação que está prevista no artigo 700, 701 e 702 do Código de Processo Civil, poucos artigos, mas com muitas regras, né? As normas contidas nesses artigos do 700 a 702 tem muita informação aí sobre essa ação, que é um pouquinho diferenciada. Antes da gente entrar no procedimento, vamos trabalhar aqui algumas questões mais teóricas, que é o conceito, que eu acabei de apresentar para vocês, o requisito principal, que é a prova escrita sem eficácia de título executivo, e vocês devem estar pensando, gente, mas que prova escrita que seria essa? O exemplo mais comum que a gente tem, até para as aulas e até para a própria doutrina, é o cheque prescrito. Então, se eu tenho um cheque que não está prescrito, eu vou fazer a execução do cheque. Agora, se eu tenho um cheque que está prescrito, ele está prescrito para execução, mas ele não está prescrito para outra ação, até porque não aconteceu a decadência, a pessoa não perdeu o direito. Ela pode ajuizar uma outra ação para receber aquele crédito. E aí é o ponto que a doutrina traz da facultatividade da ação monitória. Mas eu posso fazer uma ação de cobrança em relação a esse cheque prescrito? Pode. Mas eu também posso fazer uma ação monitória para receber esse valor? Pode. Existe a característica da facultatividade do procedimento monitório. Eu tenho um documento, uma prova escrita sem eficácia de título executivo e vai ficar ao meu critério definir se eu quero fazer uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, ou se eu quero fazer uma ação monitória, com procedimento monitório. Então, facultatividade do procedimento monitório, fica a critério do credor optar por qual procedimento ele vai querer fazer, se vai ser o processo de conhecimento, ação de cobrança, ou se vai ser via ação monitória. O cheque prescrito é uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Ah, mas existem outros? Não, outras possibilidades? Sim, não é só o cheque prescrito. Nota promissória prescrita, títulos extrajudiciais prescritos, documentos que não podem ser executados. Esses dias estava até conversando sobre um documento. Às vezes vocês vão num hotel e assinam ali aqueles recibinhos, né, do consumo que vocês fazem ali num local num hotel, por exemplo.
dizem o nome do apartamento e vai assinando, vai consumindo, vai assinando. E a pessoa vai lá e não paga. Isso é uma prova escrita que comprova a dívida e não tem eficácia de título executivo. Isso não pode ser executado. Isso são provas documentais, né? Documento escrito, isso pode ser utilizado em uma ação monitória. Também em uma ação de cobrança, mas o nosso foco aqui é a ação monitória. Então, há vários documentos, uma confissão de dívida, documentos que não têm eficácia de título executivo. Mas a questão é que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe prova escrita documental ou documentada. E aí nós temos algumas situações interessantes, porque às vezes aquilo que nós temos em termos de a pessoa confessou que ela deve um determinado valor. Então vamos supor que eu fiz uma negociação jurídica e comprei alguns produtos de uma pessoa, não passei cheque, não passei nada, nenhum título, nada. E falei, não, eu vou pagar e tudo de boca mesmo, verbalmente. Vou fazer o pagamento e vamos supor um valor de 50 mil reais. Eu fiz umas compras de uma pessoa e ficou 50 mil reais, eu peguei e não paguei. Peguei a mercadoria, não paguei e tô ali enrolando aquela pessoa, né? Postergando esse pagamento para, enfim. O que acontece? Estou ali conversando no ato, aí eu vou trazer alguns exemplos de questões mais contemporâneas, mais recentes, problemas aí que a gente vê acontecer sempre. Às vezes, numa conversa de WhatsApp com a minha credora, eu sou devedora. Eu vou lá e confesso. Eu falo, olha, realmente, eu comprei aquele dia, tanto, te devo 50 mil reais, entretanto, no momento não há condição de pagar, por isso, por isso, por isso. Então, ela tem ali, a credora tem na mão, dentro do celular, por meio de uma conversa, por algum aplicativo, ou por alguma rede social, um sistema de mensagens de rede social, Instagram, Facebook, enfim, qualquer coisa. Áudios. Aí você pensa, gente, mas isso aqui eu não posso pegar o print e colocar numa ação monitória, até porque é muito claro, prova escrita. Eu não posso trabalhar com fotos ou imagens, né? A gente já exclui daí essa questão de fotos, imagens. Às vezes a pessoa pergunta, eu posso dar um print nisso aqui para poder fazer uma ação monitória? E o correto seria fazer o quê? Hoje nós estamos vendo em tempos de que tudo acontece ali, talvez dentro de um celular, por e-mail, por aplicativos. E existe uma prova, um meio de prova que precisa ser mais explorado, já está sendo bem explorado, bem utilizado e precisa ser mais, que a ata notarial. E aí você consegue colocar toda aquela transcrição da conversa, seja por áudio, seja por mensagens, dentro de uma ata notarial, por exemplo, e aí você tem uma prova escrita documentada. Ou então uma declaração de uma pessoa que realmente deve, que você faz ali no cartório essa declaração, e a pessoa assina, e, enfim. Você tem ali algo, pensem no seguinte, é a prova documental e a prova que pode ser documentada. O importante é que seja documentada ou documental. A prova exclusivamente testemunhal para a ação monitória, a gente vai ter que descartar, porque é um requisito que seja uma prova escrita documental ou algo que vai ser documentado. Então, eu posso fazer monitória com base em confissões feitas por e-mail ou por WhatsApp. Se isso for documentado, pode. Se for por meio de imagem ou só por fala, de boca, alguma coisa só oral, na oralidade, ele não, porque a ação monitória é muito específica e eu sempre vou bater na tecla dessa questão do requisito obrigatório da prova escrita, documental ou documentada. Ok. Então, suponhamos que uma pessoa tenha uma prova escrita, documental ou documentada, e vou continuar utilizando o exemplo do cheque. E eu quero explicar para vocês, eu gosto muito de fazer essa aula de monitória, dando exemplos práticos e explicando o procedimento. E depois que eu explico esse procedimento, eu gosto de voltar em alguns conceitos para a gente compreender, porque eu acho que se a gente visualiza melhor essa ação monitória, né, um caso prático, estuda um pouquinho do procedimento, a gente consegue compreender melhor os conceitos, as definições, prazos, o que é esse mandado esse mandado de pagamento, o mandado de entrega de coisa, o mandado de obrigação de fazer ou não fazer, enfim. Mas vamos imaginar que a pessoa tem um cheque prescrito no valor de 50 mil. Vou pegar esse exemplo aqui. Estou aqui com um cheque prescrito no valor de 50 mil. Eu não posso executá-lo, porque ele está prescrito, ele não é um título executivo.
e não quero fazer a ação de cobrança. Eu optei por fazer a ação monitória. Eu vou fazer a minha ação monitória. Eu vou lá, elaboro a petição inicial da ação monitória. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês os requisitos específicos dessa ação monitória. Mas já adianto que a lei, o Código de Processo Civil, exige que nessa petição inicial eu apresente a memória de cálculo, que é uma planilha atualizada do valor da dívida. Isso é requisito obrigatório, previsto lá na parte das ações monitórias, da ação monitória. Eu construo a minha petição inicial, instruo a minha petição inicial com essa prova escrita, que é o cheque prescrito, e ajuizei a minha ação com os demais documentos, enfim, todos aqueles documentos necessários para o ajuizamento da ação, mas especialmente a prova escrita. Chega ali para o juiz para ele poder analisar. Observem que nos pedidos da ação monitória, a gente vai pedir, requer a procedência do pedido para condenar o réu a pagar. Isso é um pedido da ação de cobrança. Eu vou pedir que, com base naquela prova escrita que eu apresentei, que é o cheque prescrito, seja expedido um mandado inicial de pagamento contra o devedor para que ele pague no prazo de 15 dias. Olha esse pedido, como que ele parece, ele tem uma característica até de execução. Só que não é uma ação monitória, ela não tem natureza de execução. Esse é o meu pedido. Agora, caso o devedor queira embargar, e a defesa do devedor não é embargos à execução, ou embargos do devedor, não. O nome correto é embargos monitórios, embargos à ação monitória. A contestação do devedor se chama embargos monitórios. Então, observe que eu peço a expedição de um mandado de pagamento para que ele faça, ele pode fazer esse pagamento no prazo de 15 dias, mas também nesse prazo de 15 dias ele pode ter outros comportamentos que eu vou falar aqui para vocês, inclusive um deles é embargar a monitória, é apresentar a sua defesa. A partir do momento que ele apresenta oferece os embargos monitórios, que é a sua contestação, e não paga, o procedimento deixa de ser um procedimento especial e passa a ser de procedimento comum. Mas vamos voltar aqui. Elaborei minha petição inicial, fiz o requerimento lá nos meus pedidos para que seja expedido um mandado de pagamento contra esse devedor capaz. O processo foi para a mão do juiz, o juiz analisou o processo, viu que não é caso de emenda, viu que não é caso de indeferimento da inicial, ou seja, o processo está em termos, o processo está correto para ter o seu prosseguimento normal. Inicialmente, ali no despacho inicial do juiz, ele já determina a expedição de mandado de pagamento contra o devedor para que seja feito no prazo de 15 dias. E também coloca que, caso ele queira, né, tem razão do princípio do contraditório e da ampla defesa, no mesmo prazo ele pode oferecer a sua resposta via embargos monitórios. Ok. Foi feito esse despacho inicial e agora nós vamos para o devedor. Ele foi citado e foi intimado também da expedição desse mandado. E vamos analisar agora as posturas que o devedor pode ter diante dessa ação monitória que eu ajuizei. Então, vamos pensar na primeira hipótese. Foi expedido um mandado, é um mandado inicial de pagamento, um mandado de pagamento mesmo. Foi expedido um mandado de pagamento para ele pagar no prazo de 15 dias. Então, a primeira opção que ele tem é o pagamento. Ele pode pagar, ele pode querer pagar. Então, vamos pensar lá. Primeira postura do devedor, primeiro caminho que ele tem, pagar, o pagamento. Ele pode efetuar o pagamento. Caso ele efetue o pagamento de forma voluntária, nesse prazo de 15 dias, o Código de Processo Civil beneficia esse devedor. Então, ele faz ali, olha, eu quero fazer o pagamento, o que vai acontecer? Ele vai ficar isento de custas e ele pagará honorários advocatícios que serão fixados no percentual de 5%. Então, é um benefício que o Código dá para aquele devedor que quer já pagar inicialmente nesse prazo de 15 dias. Ele paga o valor e tem aí a isenção das custas como um benefício por esse pagamento voluntário e uma redução de honorários advocatícios. Cuidado! Nós estamos aqui numa aula para fins, né, de graduação, mas eu sempre gosto de puxar algumas coisas aí de umas questões que às vezes são cobradas
em algumas provas, exame de ordem ou algum concurso público, que eu já vi cair muito. E cuidado com a seguinte afirmação, porque eu já vi isso em prova. Como que aparece? Aparece assim, na ação monitória, um exemplo de como que aparece nessas provas. Na ação monitória, se o devedor efetuar o pagamento integral da dívida no prazo de 15 dias, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Isso é errado. Seria uma alternativa errada. Ele fica isento de custas, mas ele não fica isento dos honorários advocatícios. Ele vai ter uma redução dos honorários advocatícios para 5%. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a isenção não é em relação aos honorários também. Existem honorários fixados num percentual um pouquinho mais baixo, mas há uma fixação de um percentual de honorários advocatícios. Então, a primeira postura do devedor, ele pode pagar. Tá. Suponhamos que o devedor não quer pagar. Suponhamos que o devedor ele quer contestar. Na ação monitória, seja porque já pagou parte, o credor está agindo de má fé, por algum motivo. Aí vocês perguntam, professora, qualquer matéria de defesa pode ser alegada nesses embargos monitórios? Sim. Qualquer matéria de defesa pode ser alegada nos embargos monitórios. Os embargos monitórios, pessoal, ele não tem o mesmo formato dos embargos à execução. A gente não pode confundir esses embargos, apesar de se chamar embargos. Os embargos monitórios têm uma característica de contestação mesmo, uma peça muito semelhante a uma contestação. Então, a contestação na monitória se chama embargos monitórios. Então, se o devedor resolve contestar via embargos monitórios, embargar a ação monitória com seus embargos monitórios, ele vai fazer ali a sua matéria de defesa e vai apresentar a documentação, tudo aquilo que ele quer comprovar, aquilo que ele está alegando dentro dos embargos monitórios. Dentro desse prazo de 15 dias, ele não pagou e apresentou os embargos monitórios. Duas questões aqui quando ele embarga. A primeira, a partir do momento em que há os embargos monitórios na ação monitória, a ação monitória deixa de ser de procedimento especial e passa a ser de procedimento comum. Então, aquelas regras do procedimento comum agora vão seguir daqui para frente. O credor, o autor da ação, vai ser intimado para se manifestar, né, sobre os embargos monitórios apresentados e vai ter todo o prosseguimento de um procedimento comum. Então, a gente deixou aqui de ter um procedimento especial, como acontece com muitas ações de procedimento especial que a gente já viu até agora. Outra questão em relação aos embargos. Professora, esses embargos têm algum efeito? Exemplo, embargou. Ele teria um efeito suspensivo na ação monitória, já que foi expedido um mandado de pagamento lá atrás? Tem um mandado de pagamento aqui, gente. O que faz com esse mandado de pagamento? A partir do momento que embarga. Ele embarga, mas ele tem que pagar, porque tem um mandado de pagamento expedido ali atrás, no despacho inicial, tem um mandado de pagamento no processo. E ele recebeu ele. Só que ele não pagou, ele embargou. Então, a gente tem que falar sobre os efeitos dos embargos monitórios. E o Código de Processo Civil é muito claro. Eu só vou chamar a atenção de vocês para prestar bem atenção nisso que eu vou falar agora. Os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Mas que frase é essa? Que coisa toda? É só falar que suspende, pronto. Sim, suspende. Os embargos monitórios acabam que suspende ali aquele mandado de pagamento. A questão é que o Código de Processo Civil traz aqui exatamente, até achar aqui para vocês, o jeito que vem escrito aqui no parágrafo 4º do artigo 702. Porque eu já vi, olha que horror, eu já vi algumas questões com pega desse jeito. Os embargos monitórios suspendem o mandado de pagamento. Os embargos suspendem a ação monitória. Os embargos suspendem a decisão. Então, suspende o quê? Então, olha o ponto que a gente chega ali no PEG em algumas questões. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse parágrafo 4º, exatamente para todas as palavras que tem nele, porque às vezes tem pegas em algumas questões até nessas palavras. A oposição dos embargos monitórios
suspende a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Então, a gente tem que colocar todas essas palavras na nossa cabeça. Não é só pensar assim, embargo monitório suspende a monitória. Embargo monitório suspende o mandado de pagamento. O correto é, embargos monitórios, uma vez feitos na ação monitória, eles suspendem a eficácia da decisão, aqui ó, no parágrafo 4º, a eficácia da decisão que determinou a expedição desse mandado de pagamento. É claro que, por consequência, o mandado de pagamento vai ficar suspenso. Mas a gente é uma aula, estamos estudando a teoria, então nós temos que nos ater exatamente àquilo que está escrito na lei, até porque vocês vão passar por um momento de prova, seja provas no meio acadêmico, no âmbito da graduação, seja as futuras provas dos exames que vocês farão, os processos seletivos que vocês farão, o próprio exame de ordem, que cobre exatamente, talvez, aquilo que vem escrito na lei. Então, os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Por consequência, nós teremos uma suspensão, obviamente, desse mandado de pagamento, porque os embargos serão, os embargos do devedor, os embargos monitórios serão analisados aí no curso desse processo. Bom, então, ou paga e tem os benefícios da lei, ou embarga, ok. Mas o devedor pode ter uma outra postura. Ele pode não pagar e nem embargar. Se ele não se manifesta, se ele não paga e se ele não apresenta os embargos monitórios, ele é rével. E o que acontece na situação de revelia? Se nós temos uma situação de revelia, não tem pagamento, não tem embargos, aquele mandado inicial de pagamento, ele converte-se, ele vai se constituir de pleno direito em um título executivo judicial. E daqui para frente nós teremos a fase já de uma execução, de um cumprimento de sentença. Então, olha só, ou o devedor ele paga e tem os benefícios do código em relação a custos e honorários, com redução de honorários, ou ele embarga, e aí nós temos uma suspensão da eficácia da decisão que mandou expedir o mandado de pagamento, e a conversão para procedimento comum, porque embargou, mas ele também pode ser rével, e se ele for rével, aquele mandado de pagamento ele vai se constituir de pleno direito em um título executivo judicial, e nós já até poderemos ter aí início uma fase já de execução, ou seja, se vocês observarem bem, gente, o objetivo da monitória é virar execução o tempo inteiro. O objetivo da monitória é dar força de título executivo para... Eu tenho uma prova escrita, a partir do momento que o juiz verificou que eu tenho essa prova escrita, ele expede um mandado, seja de pagamento, de entrega, ou seja de obrigação. Se não teve embargo, ou se não teve pagamento, esse mandado de pagamento ele já se converte em título executivo e nós já temos uma execução. Olha que ação diferenciada que nós temos aqui. Tá. E aqui nós temos... vamos falar agora daquela situação que o próprio procedimento da ação monitória permite, que está previsto aqui no artigo 701, parágrafo 5º. É permitido na ação monitória a aplicação daquele parcelamento lá da execução, previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil. É aquele parcelamento que só se aplica para os casos de execução de título extrajudicial. E aqui na monitória é possível se aplicar, e recomendo a leitura do artigo 916, é possível aquele parcelamento, sim. Que parcelamento que é esse? É aquele parcelamento em que, caso a outra parte aceite, o credor aceite, e o devedor faça 30%, o depósito de 30% do valor da dívida e pode parcelar o restante em até 6 vezes. É aquele parcelamento previsto no artigo 916. Ele é previsto para execução, mas ele se aplica também à ação monitória. Então, o devedor da ação monitória pode requerer aquele parcelamento em 6 vezes previsto da dívida, em 6 vezes, até 6 vezes, previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil, que é bem específico da execução. Bom, feitas essas considerações,
Vamos pensar aqui no cabimento da ação monitória. Qual é o objeto da ação monitória? O que cabe dentro de uma ação monitória? No Código de Processo Civil de 73, o objeto era mais restrito. Quantia certa, bens móveis, não era possível fazer ação monitória de bens imóveis, isso caía muito em muitas provas. Mas agora nós temos um Código de Processo Civil que ampliou o objeto da ação monitória. Então, o que é cabível em uma ação monitória? Quantia certa, que são os exemplos que eu estou dando aqui para vocês, que eu estou falando para vocês, a questão de valores, quantia certa, entrega de coisa, fungível, infungível, móvel ou imóvel. Então, imóveis podem ser objeto de ação monitória com base no CPC de 2015. Façam um asterisco nisso aí, nessa observação, quando vocês estiverem anotando isso no caderno, porque como nós tivemos uma inovação e uma ampliação do objeto da ação monitória, vocês podem ser cobrados em relação a isso. Então, nós temos aqui a possibilidade de ser objeto de ação monitória, quantia certa, entrega de coisa fungível, infungível, móveis ou imóveis, mas também podemos ter como objeto da ação monitória obrigações. Obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. Então, se você tem uma prova escrita em que comprova que uma pessoa tinha uma obrigação de fazer uma coisa que você contratou e essa pessoa não fez, e você quer, não é um título executivo, senão você poderia executar isso aí, você pode ajuizar uma ação monitória para obter um mandado. Agora, observe que não é mandado de pagamento, porque nós estamos falando de obrigação, mas um mandado de obrigação de fazer alguma coisa, ou um mandado de obrigação de não fazer uma coisa. Se uma pessoa tem que te entregar alguma coisa, porque você pagou por ela e essa pessoa não te entregou, e você tem um documento que não pode ser executado, você pode, por meio de uma ação monitória, obter um mandado de entrega de coisa. Entrega de coisa fungível, de coisa infungível, de bem imóvel, de bem imóvel. Então, o objeto da ação monitória, agora, ele é bem amplo. Ele abarca valores, ele abarca entrega de coisas móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, e também abarca obrigações de fazer e de não fazer, tá? Esse é o objeto da ação monitória. A petição inicial. A petição inicial de uma ação monitória, ela vai ter requisitos gerais e ela vai ter requisitos específicos da ação monitória, porque estamos falando de um procedimento especial. Algo de especial tem nessas ações de procedimento especial e até na própria elaboração da petição inicial. E aqui nós temos algumas regras para a elaboração da petição inicial. Esses requisitos gerais são os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, que é a estrutura de toda a petição inicial. Então, eu tenho lá regras gerais, endereçamento, qualificação das partes, a causa de pedir os fatos, a causa de pedir próxima o direito, os pedidos e suas especificações, valor da causa, aqueles requisitos gerais que temos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Mas a ação monitória também tem requisitos específicos. E onde estão esses requisitos específicos? No artigo 700, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. E o primeiro requisito específico que eu tenho aqui é: na petição inicial, é incumbência do autor, além daqueles requisitos gerais do 319, explicar, detalhar na petição inicial, se for o caso, claro, porque nós temos quantia certa, nós temos entrega de coisa, obrigação de fazer, então a gente vai ter que adequar de acordo com o caso que a gente está analisando. Aí, primeiro, a importância devida, então vou ter que mencionar o valor, só que eu não vou jogar o valor sem as devidas atualizações, né? Aquele valor lá atrás sem fazer a atualização, os juros, aquilo, até se chegar no valor atualizado. Então, o código ele é muito claro ao dizer o seguinte: o autor da ação ele tem que explicar na petição inicial a importância devida, instruindo a petição inicial com o que a gente chama de memória de cálculo. É uma planilha atualizada em que o autor mostra o valor da dívida original e ele coloca ali qual o juro que ele aplicou, a correção, até se chegar no valor atualizado. Então, ele tem uma memória de cálculo que deve ser apresentada na petição inicial. Então, não basta a gente pegar aquele valor, pensar assim, eu estou aqui com atualização de tanto, fazer de cabeça, ou usar algum sistema ali para fazer esse cálculo, e jogar esse valor na petição inicial, sem instruir a petição inicial com essa planilha, com essa memória de cálculo, demonstrando o que foi utilizado para se chegar nesse valor.
o valor atual da coisa reclamada, que vai ter relação com o primeiro inciso, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico. Então, vocês podem perceber que tudo vai girar em torno da atualização desse valor. Então, são situações bem específicas, referentes ao valor, seja a quantia certa, seja o valor do bem móvel, o valor do bem imóvel, enfim. Aquele objeto da ação monitória. O valor da causa, ele vai corresponder à importância desse valor que foi atualizado. Então, o valor da causa na ação monitória é o valor que foi atualizado, é o valor do bem, é o valor da coisa, é o valor que foi ali contratado para aquela obrigação, enfim. O valor da causa vai depender do objeto da ação monitória, mas se estamos falando de quantia certa, o valor da causa que a gente vai colocar lá na petição inicial vai ser o valor atualizado, que eu acabei de mencionar como requisito específico. Se vocês atualizam o valor e apresentam esse valor, esse vai ser o valor da causa que a gente vai colocar lá no final da petição inicial. Então, essas são as regras da petição inicial da nossa ação monitória. E o que acontece? Agora sim, feitas essas considerações sobre a petição inicial, nós estamos falando. Vamos voltar aqui, eu sei que é muita informação na ação monitória, então vamos fazer uma síntese do que a gente já falou até agora. Estamos falando de uma ação monitória. Gente, atenção, presta atenção aqui. Se vocês se perderam aqui, agora eu vou fazer a síntese. Estamos falando de uma ação que se chama ação monitória, uma ação de procedimento especial, é uma ação colocada à disposição daquela pessoa que tem uma prova escrita, documental ou documentada, e essa pessoa pretende receber esse valor, essa pessoa pretende receber a coisa, essa pessoa pretende que a obrigação seja satisfeita, e ela tem esse direito, mas ela só vai ajuizar uma ação monitória se ela tem uma prova escrita, documental ou documentada, que respalda essa dívida ou esse crédito que essa pessoa tem. Então, isso é ação monitória. Então, o requisito obrigatório, que o autor da ação tem uma prova escrita, documental ou documentada. Aí, até agora, nós vimos também que o objeto. O que pode ser objeto da monitória? Quantia certa, entrega de coisa móvel, imóvel, fungível ou infungível, e obrigações de fazer e não fazer. Vimos os requisitos da petição inicial. Nós temos requisitos gerais no artigo 319 e temos requisitos específicos que estão previstos no artigo 700, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que tem tem relação com a atualização do valor daquilo que vai ser objeto da ação monitória. Tá. E vamos dar seguimento aqui depois da nossa petição inicial. Não sendo caso de emenda, porque pode ter emenda da inicial, não sendo caso de indeferimento, porque pode ter indeferimento também. Isso eu já mencionei, agora a gente está sintetizando, o juiz vai, estando em termos daquela petição, tudo ok, o juiz vai mandar expedir um mandado de pagamento, um mandado de entrega, um mandado de obrigação, para que seja cumprido no prazo de 15 dias pelo devedor. Se ele paga, ou se ele cumpre, ele tem aí benefícios de isenção de custos e redução de honorários advocatícios, mas ele também pode fazer os embargos monitórios, que é a sua defesa, e a partir do momento que ele faz os embargos monitórios, que é a sua defesa, que é a sua contestação, mas se chama embargos monitórios, com formato de contestação, nós temos uma suspensão da eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado inicial. Temos também a possibilidade do devedor ser revel, existe a revelia na ação monitória. Se ele é revel, aquele mandado de pagamento converte-se em pleno direito em título executivo judicial e já teremos aí a possibilidade do processo, já na sua fase inicial, se transformar numa execução, no cumprimento de sentença, que é o objetivo de todo mundo. A pessoa até pergunta, professor, até que ponto é viável fazer uma ação monitória? É viável se eu tenho aquela certeza, não a certeza, mas pelo menos a chance de que vai haver um pagamento no início, porque é possível, né, que o devedor faça esse pagamento voluntário. Ele pode até requerer o parcelamento em 6 vezes, e é bem interessante, porque de qualquer forma, 6 meses e até mais, é melhor receber em 6 parcelas do que ter aí um processo até o final, que pode levar um tempo maior. Então, é possível o parcelamento 916 desse valor aí da dívida.
Agora, se ele embarga, que a gente tem, se nós temos uma revelia também interessante, por quê? Porque converte-se já em execução. Agora, quando embarga, é que a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque vai virar procedimento comum. Então, nós teremos uma característica muito semelhante ao processo de conhecimento por uma ação, que seria a ação de cobrança. Então, ali não fica muito diferente a coisa, não. Mas, enfim, de qualquer forma, a ação monitória tem aí as suas vantagens, né? Porque é possível já que ocorra um pagamento no prazo de 15 dias, a partir do momento que esse devedor recebe essa intimação e recebe esse mandado de pagamento inicial. A questão é quando embarga mesmo, que nós teremos uma mudança aí de procedimento que pode demorar mais um pouco. Então, depois da expedição desse mandado de pagamento, essas são as 4 posturas: o pagamento no prazo, a revelia, o parcelamento da dívida e os embargos monitórios no prazo de 15 dias. Esses embargos monitórios, como eu disse para vocês, até para a gente poder passar aqui para frente, tem um formato de uma contestação, tá? Tem natureza de contestação, não dá para, a gente não pode confundir o mandado os embargos monitórios com os embargos à execução, que já tem uma característica bem diferente. Outra questão que é bom vocês anotarem, que os embargos monitórios eles independem de prévia segurança do juiz, não precisa fazer caução de valores. Então, como ele tem uma natureza de contestação, independente de prévia segurança do juiz, o réu poderá opor os embargos monitórios nos autos, eles correm nos próprios autos, naquele prazo de 15 dias previsto lá no artigo 701, que são chamados embargos monitórios ou embargos à ação monitória. Os embargos à ação monitória, eles podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa, como se fosse um procedimento comum. Então, qualquer matéria de defesa que vocês quiserem alegar não tem restrição, igual acontece em outras situações de embargos. Qualquer matéria de defesa que vocês quiserem alegar nos embargos monitórios, vocês podem alegar. Quando o réu alegar que o autor pleiteia uma quantia superior à devida, cumpre-lhe declarar de imediatamente, então se o réu alegou que o autor está pedindo mais, o réu vai ter que declarar imediatamente o valor que ele entende correto e vai ter que apresentar aquele valor discriminado nos seus embargos monitórios. Tá? Então, se ele alega que o autor está pedindo a mais, ele tem que apresentar, nos termos do parágrafo 2º aqui do artigo 702, qual valor que ele entende que é correto. Bom, vamos agora para algumas particularidades da ação monitória, tá? Em relação à reconvenção. Professor, cabe reconvenção na ação monitória? Cabe. Aqui a gente não tem aquela regra de algumas ações que não cabem reconvenção, alguns procedimentos especiais que não cabem reconvenção. Na ação monitória, admite-se a reconvenção. O que é vedado é o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Porque depois dos embargos monitórios, eu não tenho um procedimento que assume um procedimento comum. Então, o que eu não posso ter é apresentou reconvenção e depois vem uma reconvenção à reconvenção. Aí não. Reconvenção é só uma vez, apresentou uma vez a reconvenção, é possível sim, está aqui previsto no parágrafo 6º do artigo 702. Se esses embargos forem... Então, como que acontece? Aí apresentou os embargos, seguiu o procedimento comum, está lá, todinho foi procedimento comum. O que acontece? O autor ele é intimado para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 dias. Nós estamos falando de um procedimento comum. E aí ele vai seguir a fase da instrução processual todinha, é possível ter as audiências, vocês já sabem, e nós teremos aí depois uma sentença. Se esses embargos forem rejeitados, rejeitou. Os embargos monitórios não foram acolhidos. Se os embargos eles foram rejeitados, será constituído de pleno direito o título executivo judicial. Então, aqui é normal, foi rejeitado os embargos, então significa que o autor da ação monitória ele ganhou a ação, e nós teremos aí já início uma fase de execução que não é diferente daquilo que a gente já sabe no processo de conhecimento, quando nós temos aí uma sentença num processo de conhecimento em que não há o cumprimento voluntário e há o trânsito em julgado,
nós podemos já seguir já né, começar já a fase de cumprimento de sentença. E o parágrafo 8º do artigo 702 diz isso: rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo como se fosse um cumprimento de sentença. E essa sentença que acolhe ou rejeita os embargos, cabe recurso? De toda sentença cabe apelação. Então, cabe apelação contra a sentença que acolheu ou que rejeitou os embargos. Ah, acolheu os embargos, então o devedor está certo. Se acolheu, ótimo, ótimo para o devedor. O que vai acontecer? Perde a eficácia aquele mandado inicial de pagamento, os embargos foram acolhidos, o devedor ganhou, não é o autor da ação que ganhou, então perdeu a eficácia aquele mandado de pagamento. Também vai ser uma sentença que também é possível se apelar, caso o autor queira apelar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é a questão da litigância de má-fé na ação monitória. E por que isso merece uma atenção especial? Porque a multa é muito alta. Então, nós temos situações em que autores ajuizam a ação monitória para receber valores, para receber coisas, para obrigações de fazer e não fazer, e às vezes estão agindo de má-fé. E a multa da litigância de má-fé na ação monitória pelo Código de Processo Civil de 2015 ela é muito alta. E o que o Código diz? O Código diz que o juiz ele pode condenar o autor da ação monitória que foi proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento de uma multa que pode ser de até 10% sobre o valor da causa. Agora, imagina, se a gente está com uma causa de valor baixo, tudo bem, mas imagina o valor alto de uma ação monitória. E o juiz pode aplicar uma multa de litigância de má-fé num percentual de até 10% sobre o valor da causa. Essa multa é em benefício do réu. Mas a situação ao contrário pode acontecer também. Suponhamos que o réu, aqui, ele apresentou seus embargos monitórios para enrolar, para protelar, a gente chama isso de embargos meramente protelatórios, ele abusou do seu direito de defesa. Ele está agindo de má-fé, ele realmente deve, mas está ali protelando, postergando essa ação monitória. Então, se o juiz verifica esse abuso do direito de defesa, esses embargos monitórios meramente protelatórios, aquela defesa que não tem nenhuma relação com o processo, só para embargar, para enrolar, porque ele teve a possibilidade lá no início da ação de pagar, de requerer um parcelamento previsto no artigo 916, mas não, ele optou por embargar e agindo de má-fé, querendo enrolar aquele processo. Também é cabível a litigância de má-fé para o réu? Sim. Se o juiz verificar que o réu embargou agindo de má-fé para atrasar, para postergar essa ação monitória, ele pode aplicar a mesma multa de até 10% sobre o valor da causa e essa multa vai ser aplicada em benefício do autor da ação. Então, olha só, 10%, até 10%, porque pode ser 10%, é muita coisa, é muito alto. Então, vamos evitar ajuizar a ação monitória que é indevida, que não vai caber, ou agindo de má-fé, e vamos evitar embargar também algo que a gente sabe que lá no final, né, é só para protelar, até porque a monitória dá aí várias opções para se fazer inicialmente, que é o pagamento, o parcelamento, enfim. E não fazer embargos aí protelatórios e talvez pagar até 10% a mais do que realmente deve por causa de uma multa de litigância de má-fé. Então, a gente tem que tomar cuidado com a litigância de má-fé. Outras particularidades da ação monitória que eu gostaria de falar. Citação na ação monitória. Todas as modalidades de citação são permitidas. Outra particularidade da ação monitória. É uma questão complicada porque tem alguns doutrinadores, pouquíssimos doutrinadores que entendem que cabe, mas eu vou falar o que é majoritário e que vocês vão encontrar aí na prática. Até vai responder aquela pergunta, professora, por que não se usa tanta ação monitória? Por que a pessoa às vezes tem um cheque prescrito e prefere fazer a cobrança? Agora vocês vão entender por quê. Não cabe ação monitória no juizado especial civil. Olha essa informação. Não cabe ação monitória no juizado especial civil. Tá.
Isso aí a gente vem de uma longa história de não caber a ação monitória em juizado especial civil. Se cair numa prova objetiva, essa é a alternativa correta e cai. Não cabe ação monitória em juizado especial civil. Vocês estão fazendo um exame de ordem, aparece lá. É cabível a ação monitória no juizado especial civil, vai estar errado. Porque nas questões objetivas, é bem pacificado. A questão é que na prática vocês vão encontrar, é possível encontrar monitório em alguns juizados. Tem juízes que não veem problema em fazer monitório nos juizados. Pode ser que vocês encontrem isso aí. Não tem como eu dizer para vocês garantir. Vocês nunca vão ver uma monitório em juizado. Até porque no direito não dá para garantir nada. Mas o que eu preciso dizer para vocês é que em termos de prova, em termos de conteúdo mesmo aqui nosso, não cabe ação monitória em juizado especial civil. Eu não poderia deixar de falar isso. Isso vai, para quem está estudando a monitória, vai fazer um certo sentido de pensar assim. Agora eu entendo por que não se faz tanta ação monitória. Eu estou falando, uma pessoa está ali com cheque num valor de 30 mil prescrito. Porque ele poderia fazer a execução, se não tivesse prescrito, ele poderia fazer a execução desse cheque até no próprio juizado. Porque cabe a execução no juizado. E se está prescrito, ele pode fazer a cobrança. Por que ele faria monitória? Qual que seria a vantagem aqui? Por quê? Eu posso fazer de um cheque que está prescrito, tá? Porque se não tiver prescrito, é execução. Mas de um cheque prescrito, 30 mil. Muitas pessoas vão optar por fazer a ação de cobrança no juizado, porque eu não tenho aquelas custas iniciais que eu teria na ação monitória lá no procedimento lá da vara civil, né? Claro que é possível pedir a gratuidade da justiça, mas não foi concedido. Então, a pessoa vai ter que fazer o recolhimento das custas. No juizado, eu já não tenho essas custas iniciais. Eu já tenho ali uma possibilidade de se marcar audiência de conciliação para tentar algum acordo. Eu não tenho expedição de mandado de pagamento. Então, vocês têm que... Por isso que existe a facultatividade do procedimento monitório, porque vocês vão analisar o que é mais viável ali naquele momento. Se é viável fazer a ação monitória, se é viável fazer a ação de conhecimento, ou às vezes num juizado especial civil, de razão do valor, se for até 40 salários mínimos, ou nas próprias varas cíveis. Né? Até que ponto é viável fazer essa ação monitória? O importante é saber que a ação monitória existe, que ela tem a sua procedimentalização bem específica prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, 700, 701 e 702. É uma ação muito interessante, porque inicialmente você já pode obter um mandado de pagamento para que seja feito no prazo de 15 dias, e é bem provável que se a pessoa tenha condição, ela faça esse pagamento já inicialmente, porque ela vai ter isenção de custas e de honorários reduzidos para 5%. Essa pessoa pode até requerer o parcelamento em até 6 vezes lá do 916, então é mais rápido receber também. Então, tem as vantagens de se fazer uma ação monitória, porque ela tem essas características diferenciadas logo no início. Se a pessoa fizer os embargos monitórios, vai se tornar de procedimento comum. Mas a intenção realmente é tornar aquilo uma execução mais rápida possível. Porque eu tenho um documento que não tem força de título executivo. É isso. No Brasil, adotou-se o procedimento monitório escrito, é porque existe o procedimento monitório puro e o procedimento monitório escrito. Em alguns países, o procedimento monitório pode ser puro. O que é o procedimento monitório puro? Chamado puro pela doutrina. É o que admite a prova testemunhal, por exemplo. No nosso país, o requisito é que eu tenha a prova escrita, documental ou documentada. Eu posso documentar a prova para ela se tornar escrita. Seja uma declaração de uma pessoa, seja a realização de uma ata notarial com conversas, com áudios, enfim. Esse é o requisito. Então, adotou-se no Brasil o procedimento monitório escrito. Essas são as considerações sobre a ação monitória. O que eu recomendo depois dessa aula? Eu recomendo que vocês leiam o artigo 700, 701 e 702 do Código de Processo Civil. Antes da gente fechar a aula, eu só gostaria de fazer uma observação, que é a última particularidade, eu quase estava me esquecendo dela aqui. Sempre teve uma discussão se era cabível monitória contra a fazenda pública. Por exemplo, eu posso ajuizar uma ação monitória contra um município X? Eu posso ajuizar uma ação monitória contra o em face do Estado X ou em face da União?
E sempre temos aí uma história jurisprudencial de divisão. Não é cabível porque a execução contra a fazenda pública é diferenciada e nós teremos um choque de procedimentos, então não é possível. E tinha jurisprudência que entendia que é possível. Não é possível sim, porque a monitória tem uma característica muito específica e quando chegar na fase da execução, segue a execução contra a fazenda pública. Então sempre teve essa divisão. Código de Processo Civil, já tinha súmula sobre isso, pacificando a questão, mas o Código de Processo Civil trouxe de uma forma bem clara agora. É cabível, anotem isso porque também cai. É cabível monitória contra a fazenda pública. Então, se vocês têm uma prova escrita de que um município X deve alguma coisa para vocês, sem força de título executivo, porque senão vocês vão fazer execução. Se vocês têm uma prova escrita que o Estado X tem que pagar uma coisa para vocês, que a União tem uma obrigação de fazer ou entregar alguma coisa para vocês, vocês podem ajuizar uma ação monitória contra um município, contra um Estado, contra a União, enfim, contra a administração, né, as entidades da administração indireta, contra uma autarquia, enfim. É cabível a ação monitória contra a fazenda pública. É com essa frase que eu quero encerrar a nossa aula de hoje. Dizer para vocês lerem os artigos 700, 701, 702 do Código de Processo Civil e vou pedir para vocês lerem a doutrina, seja do autor que vocês preferem, professor Humberto Teodoro, professor Fred Didier, professor Marcos Vinícius, Daniel Amorim, todos eles são excelentes doutrinas para ação monitória. Se querem um livro mais... Bom, eu vou externar aqui, né, minhas preferências de livro de processo. Eu gosto muito do livro do professor Humberto Teodoro, é um livro mais complexo, é um livro que aprofunda mais, mas também gosto muito do livro do Didier para algumas coisas. Depende, os livros, os doutrinadores, cada um tem algo que a gente gosta mais. Então, para essa matéria, cada um pode ter alguns posicionamentos. Vocês que têm os seus doutrinadores preferidos, eu posso dizer para vocês que a ação monitória, todos são muito bons. Então, fiquem à vontade para vocês escolherem. Eu gosto muito do professor Humberto, sempre gostei. Para um livro mais aprofundado, mas para quem gosta de um livro mais um livro mais sintetizado e mais didático, eu vou recomendar o livro de Direito Processual Civil Esquematizado do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que traz aí um estudo sobre o procedimento monitório, sobre a ação monitória, bem didático, dá para compreender bem, mas é um livro realmente para compreender de uma forma um pouco mais resumida, tá? Se vocês querem aprofundar mesmo, peguem uma doutrina que aprofunde, porque nós estamos falando de um livro que trabalha com sínteses. Então, esse seria um livro mais didático. Para aprofundar mais, eu vou recomendar sempre o livro do professor Humberto, do professor Fred Didier, do Daniel Amorim também. E outros aí que vocês gostem em relação à ação monitória, que vocês podem ter a liberdade de escolher o doutrinador que vocês preferirem, porque todos escrevem muito bem sobre a ação monitória, tá bom? É isso. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, ministrando essa aula, nesse sistema. Espero que seja útil para vocês, no conhecimento, para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, bom, primeiro, se inscrevam aí no canal, tá? Manda mensagem aí se vocês tiverem dúvidas, se vocês são meus alunos da graduação. Vocês têm os meus contatos para a gente poder conversar. E a gente está em constante conversa aí via plataformas, ferramentas, né? E se você não está inserido como um aluno meu de graduação e está aqui acompanhando as minhas aulas, deixa aí nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem, que a gente vai conversando, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por assistirem essa aula. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até mais.